E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou fazer um videozinho para quem vai vir trabalhar aqui nos Estados Unidos ou quer aprender a trabalhar aqui nos Estados Unidos sobre como se comportar em reuniões aqui nos Estados Unidos, né? E esse vídeo ele é dirigido para quem vai participar, não para quem vai liderar a reunião, tá? Eu vou fazer um outro vídeo do que você tem que fazer para liderar uma reunião, tá? Como vocês já sabem, aqui nos Estados Unidos a gente se reúne muito, né? Mas as reuniões aqui não são para consumir cafezinho, fazer fofoca ou blá blá blá, né? São reuniões de trabalho, né? Isso tem no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Só estou fazendo um comentário, não é nenhuma crítica específica a qualquer país. Eu apenas estou falando que aqui reunião elas são como se fossem grupos de trabalho, são networks de trabalho. E você pode mudar a percepção da empresa sobre a sua pessoa quando você participa dessas reuniões, tá? Então, vou te ajudar a criar uma estratégia para que a empresa perceba você como uma pessoa de potencial, tá bom? Então, qual que é a primeira coisa que você faz quando você é convidado para uma reunião? A gente chama de preparo de reunião. Pô, Paulo, o que é isso? Você vai ver a agenda, tá certo? Você vai ver se tem algum material para ser impresso para você levar para a reunião, de uma maneira que você já tenha suas coisas todas prontas numa pasta. Depois que você vê tudo isso, você vai olhar os pontos da agenda, você vai ver quais os pontos que você pode contribuir, quais as perguntas que você quer fazer para cada ponto da agenda, e você escreve um roteirinho para você, né? É óbvio que é muito difícil de seguir um roteiro, porque reunião é uma coisa muito dinâmica, as coisas mudam, mas pelo menos os pontos principais que você quer discutir vão estar anotados e você já tem uma estratégia. É óbvio que a estratégia muda, mas você já tem uma referência para começar. Você não vai entrar lá de gaiato, como a gente chama, certo? Então isso chama preparo de reunião. Segundo ponto, chega 5 minutos antes. Não chegue no horário e não chegue 5 minutos depois. Chega 5 minutos antes. Por quê? Porque você já pode fazer um pequeno social na reunião. Sempre chega um pessoalzinho antes, você faz um social. Você faça perguntas para a pessoa, como você tá tudo bem? Precisamos almoçar um dia desses? Interações que não levem mais de 30, 20 segundos, que te ajudem a já desenvolver a sua social network dentro da empresa, que vai te dar ganchos para você começar a conversar e desenvolver contatos dentro da empresa. Então esses 5 minutos são fundamentais. Aí você senta no seu lugar, não tem lugar marcado geralmente em reunião nos Estados Unidos, você está livre para sentar, tá certo? Senta no seu lugar e a reunião vai começar, tá certo? Então o pessoal vai colocar o primeiro ponto da agenda e ele vai fazer uma pergunta, ou ele vai botar um ponto em discussão, ou o que quer que seja. Nunca começa falando na reunião, a não ser que o assunto gere uma tensão e que seja evidente que você precisa ter um pouco de liderança para começar a discutir o assunto, que a gente chama batata quente. Ninguém quer falar da batata quente. Então essa é a única vez que eu começo a falar, porque eu sei que tem uma batata quente, ou que a gente pode falar, tem um elefante branco dentro da sala que ninguém quer conversar. Então eu começo a falar, eu sempre falo de uma maneira mais geral, mais estratégica sobre o ponto. Na verdade eu não me comprometo muito, mas eu dou uma opinião mais, que a gente chama mais holística, que vai funcionar como um catalisador para começar a conversa. Aí o pessoal já começa a ver, pô, ninguém fala, aí o Paulo falou, Paulo começou, né? Então é que nem a batalha, você tem que dar o primeiro tiro, né? Os caras estão metendo bala em você, você não pode se esconder no buraco. Você levanta e dá o primeiro tiro. Aqui nos Estados Unidos todo mundo vai levantar e vai dar tiro junto com você, né? Essa única hora que eu começo a falar numa reunião. Nas outras vezes eu fico quieto, eu espero o pessoal dividir a opinião deles, onde eu possa criar um modelo mental daquilo que está sendo falado, né?
E a um certo ponto, quando eu acho que eu já tenho que falar, o que eu faço? Eu levanto a mão. Levanto a mão, faço assim. Por que eu não falo? Porque eu não quero cortar as outras pessoas. Eu não quero interferir no que eles estão falando. É muita falta de educação. Então, quando eu falo, né, eu levanto a mão, eles me dão uma palavra, aí eu começo a falar. Nunca, quando eu falo, eu nunca discordo do que a outra pessoa falou, né? E existe uma palavra aqui que não pode ser usada em reunião, que chama but, B-U-T, but. Né? Você pode falar assim, Paulo, a sua opinião, eu gostei daquilo que você falou, but. Quando você fala but, é uma negativa. Emocionalmente, é uma das piores palavras para você usar numa reunião. Então você pode falar assim, Paulo, eu gostei, o seu ponto foi interessante. And I have something extra to share. Or and I have something to add. Ok? Mostra que você está construindo o seu pensamento sobre o pensamento dele. E não é visto como uma discordância, não é visto como uma negativa. Então, as pessoas começam a te olhar como um colaborador. Fala, pô, eu dei minha ideia, o Paulo adicionou minha ideia e levou a ideia para um outro ponto. Então, sempre usa a palavra and, não usa a palavra but, quando você quer contra-argumentar. Você pode falar o pensamento do cara, você fala your perception about the problem is very detailed and I really like that, and I wanna add one more layer to what you said, if you don't mind me, okay, doing so. Algo assim, certo? Às vezes meu inglês não sai perfeito porque eu estou pensando em inglês e português ao mesmo tempo. Eu já estou tendo dificuldade para falar em português. Então, quando você faz isso, você já mostra que você está colocando mais um ponto sobre a ideia da outra pessoa ou o argumento da outra pessoa. Isso é muito importante. E quando te pedem alguma coisa, né? Ou quando falam sobre um desafio, muita gente fala assim, você pode fazer isso? Você fala, no because. Não porque. Nunca usa essa palavra, no because. Por quê? Porque já mostra que você não está interessado em dar seguimento naquele desafio, que você está arrumando desculpas. Então, em vez do no because, você pode usar yes if. Eu posso fazer isso se, né? Então, a pessoa vê, pô, você quer contribuir, pô, o Paulo quer contribuir, mas essas são as condições para ele contribuir. Ele precisa de algumas coisas. Então, nunca usa but e no because. But você vai substituir por and, no because você vai substituir por yes if. Tá? Faça sempre as suas anotações, tá certo? Outra coisa, às vezes eles servem comida na reunião, tá certo? Tem sanduíches e tal, e tem essas famosas batatinhas fritas. Não me coma batata frita no meio da reunião, porque o pessoal tá falando e você tá lá, croc. Tem gente que faz isso, né? O pessoal que é mais sofisticado, eles olham assim e falam, agora eu entendo porque você tá nessa tua posição, né? Porque você não tem nem educação para comer, né? Você tá comendo batata frita no meio do... O presidente tá fazendo uma fala e tá lá mexendo no papel, fica aquele croc no papel e a batata frita croc na sua boca. Aquilo é horrível, de péssima maneira, manners, né? Comportamento muito ruim. Então presta bem atenção, tá certo? E sempre põe as mãos na mesa, tá certo? Né? Ou não cruza os braços, porque cruzar braço quer dizer que você não está aberto. Às vezes eles leem isso, você tá fechado à opinião, sempre com as mãos na mesa, sentado numa posição adequada. Não precisa sentar aquele modelo, não. Isso aí não pega bem aqui, tá
tá certo? Eles veem que você tá fake. Senta numa posição confortável, mas com respeito a outras pessoas. Não vai me inclinar a cadeira, ficar com a cabeça para trás, sabe? Botar os braços, os seus braços nos braços da cadeira e ficar para trás, reclinado assim, como se tivesse... Isso não existe aqui, tá? Isso aqui não existe em nenhum lugar do mundo. Eu já viajei o mundo inteiro em reunião, isso não existe. Então, essas aqui são umas dicas, tá certo? Tem mais dicas, né? Do que você tem que fazer, em reunião, né? Mesmo participando, mas aqui vão algumas pequenininhas para vocês, tá bom? Eu espero que elas sejam de utilidade e mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, e a gente vai se falando. Um abraço.